Vamos dar continuidade ao nosso congresso, depois dessa palestra muito lúcida do professor Carlos Ari. O próximo painel é sobre constitucionalização do direito administrativo. A primeira pessoa a falar vai ser o José Carlos, que eu tenho muita honra de apresentar. Mestre em Direito Público pela UERJ, professor de Direito Constitucional e Administrativo da Unirio e procurador do Estado. Bom dia. Há quanto tempo, né? A gente mudou no programa, acho que está em ordem alfabética, né, os expositores, mas como a minha fala vai ter um caráter muito introdutório, genérico e propedêutico para tudo que vem depois, então vamos começar por mim. Bom dia a todos, mais uma vez. Sempre gosto de destacar que é sempre uma alegria muito grande organizar esse evento, não organizar, mas participar da organização. Não sou eu que organizo, várias pessoas trabalham nisso. Externar aqui o agradecimento a toda a equipe do Sejur, né, que prontamente atende ao nosso pedido, disponibiliza auditório, pessoal, né, e é uma trabalheira. Só quem trabalha por trás das cortinas é que vê a trabalheira, que é organizar um evento desse porte. Então, muito obrigado a todos, obrigado à Procuradoria por disponibilizar o espaço, por ter incorporado o IDAERJ, como a gente falou ontem, né? E eu vou fazer aqui uma breve exposição, espero nem tomar o tempo todo que me é dedicado, porque as coisas que eu tenho a falar nunca têm muita importância, são coisas só para a gente refletir. Vejam bem, eu ontem, pegando o livro novo do professor Diogo, uma coisa incrível, né? Quer dizer, é uma obra que não coube numa vida, né? Quer dizer, um livro novo saindo póstumamente, impressionante. E aí eu me deparo com o primeiro parágrafo, vejo o primeiro parágrafo da parte propriamente expositiva do livro, depois do prefácio, depois de tudo, quando começa efetivamente a exposição, o Diogo escreve a seguinte maravilha, né? Não raro, mitos se aninham na história. Alguns deles inserindo-se como corpos estranhos, até mesmo nas ciências, deformando-as e desorientando-as, até que se recomponham os fatos e, finalmente, os expurguem. Os mitos, né? Então, isto aqui é, na verdade, uma grande epígrafe para qualquer coisa que se queira escrever sobre algum tema clássico do direito administrativo. O direito administrativo, talvez mais do que qualquer disciplina jurídica, é uma vítima dos mitos de longa data, dos mitos que se incorporaram quase ao nosso inconsciente coletivo. Mitos que a gente vai repetindo ao longo de gerações, ao longo de livros, ao longo de artigos, ao longo de vidas, né? E mitos que a gente traz no nosso sangue, né? Na nossa memória ancestral, desde a Revolução Francesa. Mitos dos quais a gente precisa se desapegar. Tem uma propaganda aí, desapega, né? Temos que desapegar de vários desses mitos do direito administrativo, né? E aí é bom a gente também ter a consciência de que o primeiro grande mito, alguns dos primeiros grandes mitos do direito administrativo deitam raízes num certo contexto histórico que já não existe mais há muitos anos, há muitas décadas, quiçá há pelo menos um século, né? O primeiro grande mito do direito administrativo, eu acho importante a gente falar sobre isso num painel que se dedica a falar da constitucionalização do direito administrativo. Quer dizer, o desvio de foco, né? O direito administrativo deixa de estar inteiramente focado numa questão de legalidade estrita e passa a estar com os seus olhos voltados para a Constituição, para os valores constitucionais, para os direitos fundamentais. Então, um desses grandes mitos é o próprio princípio da legalidade administrativa, que, na verdade, nós herdamos lá
do período pós-revolucionário, da Revolução Francesa, né? Nós herdamos dessa época um certo fetiche legalista, que perdura, de certo modo, até hoje. Todo mundo já viu nos clássicos do direito administrativo, né, que até hoje são lidos e estudados, aquela ideia de que a administração só pode fazer o que está na lei, como está na lei, se está na lei, né? E, no entanto, isso é uma herança de um certo fetiche pelo parlamento que veio com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, rompendo com o antigo regime, teve algumas taras, né? A ideia de contenção do poder do monarca, derrubada do antigo regime, portanto, a superação do absolutismo. E também, isso é muito pouco destacado, mas isso está dentro do espírito daquela época, uma certa preocupação e até uma certa revolta contra o poder judiciário. A supremacia do parlamento e a própria criação de uma jurisprudência administrativa na França, né, isso foi, na verdade, uma forma de cortar as asinhas de um poder judiciário que era vinculado ao antigo regime. E vejam, o certo rancor com o poder judiciário permaneceu na França muitos anos depois da Revolução e não sem razão, né? O judiciário na França, durante muito tempo, foi um judiciário extremamente conservador, um judiciário repressor, um judiciário que aplicava penas de modo exacerbado. Se a gente for pegar os grandes autores, inclusive da literatura francesa, né, todos eles, vocês vão perceber, nas obras mestras da literatura francesa, uma grande prevenção contra o poder judiciário. A começar por Victor Hugo. Isso é uma das taras que eu tenho. Estou vendo alguns aluninhos aqui no auditório, né? Ele tem tara por Victor Hugo? Tem. Vejam, em vários momentos da obra dele, a gente percebe essa reação a um poder judiciário tirano que havia na França. Hoje não se justifica mais, mas naquela época era um poder judiciário tirano. O Victor Hugo tem uma obra precursora sobre isso, chamada Claude Gueux, que pouca gente conhece, porque é um livro menos conhecido. E ele é, na verdade, o embriãozinho do que muitos anos depois seria Os Miseráveis, né? O Claude Gueux, o título dele é de um sujeito que foi condenado à prisão pelo roubo de um pão. A história do Jean Valjean depois, né? Só que, nesse caso, foi uma história verídica. E ele conta a história do Claude Gueux através de um pequeno romance que ele lançou em 1830, alguma coisa, e aquilo causou um grande impacto na época, porque depois a história evolui de um tal modo que, ao final das contas, o sujeito acaba sendo condenado à morte por outros crimes, né? Mas o que o levou à prisão e o que o levou a degringolar-se foi o roubo de um pão lá no início. No Corcunda de Notre Dame, a famosa cena do julgamento do Corcunda, né, que na verdade se passa perante um tribunal eclesiástico, né? Mas aquilo é uma grande sátira que o Victor Hugo está fazendo, na verdade, com a forma como o judiciário atuava na França, arbitrariamente, sem respeitar as garantias do acusado. Um juiz que se confundia muitas vezes com o papel do acusador. As funções de acusar, defender e julgar não muito claramente separadas no processo judicial. Então ele coloca lá um inquisidor surdo interrogando um acusado surdo também, o Corcunda, né? E toda essa passagem do livro é tragicômica, né? Porque ele pergunta uma coisa que quem está sendo perguntado não escuta, responde qualquer coisa, e quem está perguntando também não ouviu a resposta. Que absurdo, aumento sua pena para mais 20 chibatadas, né? E por aí vai. Então, e depois, claro, isso sublimando nos Miseráveis, talvez a grande obra dele, né? Então havia esse ressentimento contra o poder judiciário. E a legalidade administrativa foi, de certo modo, uma forma de tolher o poder de um judiciário arbitrário, autoritário, conservador, repressor. Lembre-se da frase lá do Montesquieu, né? O juiz não pode ser mais do que a boca que pronuncia as palavras da lei.
era uma preocupação com o poder criativo dos juízes, que muitas vezes era, naquele contexto histórico, desempenhado para o mal. Né? Era um poder criativo que tolhia garantias, que cortava direitos fundamentais de uma França, e aí, falando já depois da Revolução Francesa, o Victor Hugo escreve no século XIX, ontem, portanto, quer dizer, numa França que já havia passado por um processo revolucionário. Né? Então, isso foi uma das coisas que surgiu naquele momento, que é o fetiche pela legalidade. Uma outra questão que surgiu também naquele momento, que perdura até hoje, nós temos ainda este ranço nos acompanhando, que é o fetiche pela imperatividade, que é o apego às prerrogativas da administração, aos privilégios da administração, sempre contra o jurisdicionado. A administração acima do cidadão, a jurisdição com prerrogativas sobre o particular, sobre o contratado, sobre o requerente, sobre o servidor, sobre o fulano, sobre tudo. A administração como algo plenipotenciário. Né? Isto é um mito que nós herdamos da primeira lei que cuidou da administração pública pós-revolucionária, a famosa lei do 28 pluvioso. Né? O pluvioso é um dos meses lá do calendário da Revolução Francesa. Né? Os meses têm nomes ligados a fenômenos naturais e da produção agrícola na França. O Germinal, o livro do Émile Zola, é o nome de um dos meses. Né? O Brumário, do golpe do 18 Brumário, do Napoleão, é o mês das brumas. Né? O Termidor. Então, são todas referências a épocas do ano. E o 28 pluvioso, que foi um mês de fevereiro de 1800, né? Do ano de 1800 no calendário gregoriano, esta lei foi a lei que, pela primeira vez, estruturou a administração pública francesa depois da Revolução. E não foi uma lei, nenhum show de democracia, não, viu? Foi uma lei extremamente autoritária. Uma lei que concentrava poderes na administração pública, que centralizava poderes, e em cima da qual Napoleão fez a festa. Né? A imperatividade era entendida naquele momento como uma necessidade daquele novo Estado surgido com a Revolução impor a nova ordem social naquele país, naquele Estado. Né? E com isso, esses fetiches foram se incorporando à doutrina do direito administrativo, à jurisprudência do Conselho de Estado francês, que foi durante muito tempo a grande fonte, né, de estudo das prerrogativas da administração, das regras de exceção, das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Né? E chegou aos nossos dias como verdades prontas e inacabadas, como verdadeiras premissas do direito administrativo. E, na verdade, não são. Né? O direito administrativo ele tem que se amoldar ao Estado e à administração pública do seu tempo. O direito é um fenômeno histórico. Né? Esses valores já não se justificam mais em face da sociedade contemporânea. Não, são 5 minutos, não, pelo amor de Deus. São 25 minutinhos para cada um. Eu estou olhando ali. Tá? Eu estou de olho. Faltam 13 minutos. Eu estou aqui exercendo o meu direito. Né? Vocês vejam, eu vou terminar antes. Eu juro que não vou ocupar os 25 minutos, mas estamos com 13 minutos. Está tão ruim assim? Isso daqui é a imperatividade da administração, né, contra o pobre jurisdicionado. Como vocês estão vendo, tivemos aqui uma demonstração prática disso, né? De autoritarismo, de arbítrio, né? Mas eu prometo que eu vou terminar. Eu estou olhando ali, eu vou terminar antes. Bom, então, vivemos um outro momento. Um momento em que esse tipo de mentalidade não se justifica mais, em que os valores do direito administrativo têm que ser repensados. Né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso nessa conjuntura pela qual o país passa. Né? Quer dizer, vivemos um momento delicado, né, de radicalismos, de exaltações, de dúvida quanto ao futuro, o que virá por aí. Né?
Então, eu acho importante que a gente se apegue a valores que mudam o foco do direito administrativo de uma mentalidade imperativa, autoritária, para os seus laços democráticos e o seu vínculo com os direitos fundamentais na Constituição. O que seria a constitucionalização do direito administrativo, de que a gente já falou em vários momentos nesses congressos que a gente vem fazendo, né? É como a constitucionalização do direito civil, do direito processual. Não é isto a que o professor Carlos Zari se referiu na exposição dele, que é um fenômeno muito negativo. Ele se referiu à tendência de constitucionalizar coisas, fazer emendas constitucionais, enxertando cada vez mais temas, cada vez mais normas, cada vez mais institutos dentro da Constituição. Não é disso que estamos falando. Isto é uma patologia. Isso tem que ser repensado. O que a gente está falando é a necessidade de uma releitura do direito administrativo à luz dos valores constitucionais, é a percepção de que toda interpretação jurídica é também uma interpretação constitucional, ainda que implicitamente. Todo ato de interpretação e aplicação do direito embute a interpretação e aplicação da Constituição, inclusive quando essa interpretação é feita pela administração pública. Relembrando aqui umas noções que a Patrícia Batista falou ontem durante a exposição dela, a gente visualizar a administração pública como a grande e principal intérprete do direito administrativo. Não é o Poder Judiciário o principal intérprete do direito administrativo. Inclusive em termos quantitativos, é a administração pública, por motivos óbvios, quem mais interpreta o direito administrativo, quem mais aplica o direito administrativo. Então, constitucionalizar o direito administrativo é perceber que toda interpretação jurídica, inclusive aquelas feitas pela administração, deve estar plasmada nos valores constitucionais. Dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, contenção do poder, diálogo, consensualidade. Já vamos chegar lá. Além do plano da interpretação do direito, e isso é muito importante, a constitucionalização do direito administrativo ela tem que ser vislumbrada também no plano da criação do direito. Quando se cria direito administrativo, quando se criam normas de direito administrativo, quando se editam novas leis sobre direito administrativo, essa constitucionalização tem que estar presente. E a gente pode mencionar dois exemplos interessantes e muito conhecidos disso. No plano federal, recentemente, a nossa LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é a Lei de Introdução ao Direito, a LINDB, né, senão um grande ato de materialização, de concretização, de melhor especificação de normas constitucionais muito abertas e muito indeterminadas, né? Ora, está lá na LINDB, né, a proteção da confiança legítima, atendendo a postulados de segurança jurídica, né? Está lá o dever de motivação das decisões, de que modo ele deve ser cobrado da administração pública. Está lá a preocupação com consequencialismo, que foi objeto ontem da exposição da Vanice Lírio do Vale, né? No plano do Estado do Rio de Janeiro, a nossa lei estadual de processo administrativo é um grande exemplo de uma lei constitucionalizadora, de uma lei que incorporou valores constitucionais, dando concretude a eles. Uma lei que, inclusive, traz lá a possibilidade de a administração pública, ao anular seus próprios atos, ao exercer o dever de autotutela, a própria administração modular os efeitos dessa declaração de nulidade nos mesmos moldes com que o Supremo Tribunal Federal modula os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em atenção a preocupações com segurança jurídica, algum relevante interesse social. O que é isto, senão uma preocupação com o valor constitucional da segurança jurídica, da proteção da boa-fé do cidadão? Então,
a constitucionalização do direito administrativo revela essa via de mão dupla que tem que haver entre a Constituição, a lei, os atos administrativos. A gente se perguntar, como a gente viu ontem aqui na exposição da Patrícia, por exemplo, o que a administração pública pode fazer pela Constituição, o que o legislador pode fazer pela Constituição. Isso é a constitucionalização do direito administrativo. Então, é isso que faz com que, nesse atual panorama da administração pública, do direito administrativo, velhos princípios como a legalidade estrita sejam repensados e se metamorfoseiem na juridicidade administrativa, de que tanto vinha falando o professor Diogo, por exemplo. Né? É aquela ideia de que a vinculação da administração pública não é a lei, não é a leizinha oriunda de um parlamento sacrossanto, né? Porque o parlamento não tem nada de sacrossanto. Né? O parlamento é uma instituição mundana, é um reflexo da sociedade que nós temos. Essa sociedade cheia de vícios, cheia de preconceitos, ignorante. Ah, mas o deputado fulano é semi-analfabeto. Estamos cheios de semi-analfabetos na sociedade, analfabetos funcionais. Por que não pode ter um deputado semi-analfabeto? É bom que tenha. Né? Isso faz parte do jogo. O parlamento não é feito de santos, a gente sabe muito bem disso. Né? O parlamento faz besteira. O parlamento faz leis horríveis, leis inúteis, leis que só vêm para mostrar trabalho. A gente estava comentando ontem, o Flávio destacou isso na exposição dele, a análise de projetos de lei aqui na Procuradoria é desalentadora, porque o parlamento, às vezes, faz um trabalho horrível. Né? Então, não é a vinculação da administração só a leizinha, né? A lei que vem do parlamento. A lei é uma das fontes do direito administrativo de inegável importância, né? Mas é a vinculação da administração pública à ideia de direito como um todo, e, sobretudo, à Constituição. É a vinculação da administração aos atos administrativos, aos regulamentos. A jurisprudência administrativa, que muitas vezes pode ser um fator importante de estabilização das relações entre o cidadão e a administração, uma jurisprudência administrativa sólida, equânime, né? É um fator de confiança do cidadão na administração. A administração não muda os seus entendimentos conforme se muda de roupa. Né? A administração terá a tendência de manter entendimentos uniformes e decidir de modo uniforme para casos análogos. Isto também é uma fonte do direito administrativo. A constitucionalização do direito administrativo e a superação de uma legalidade estrita, eu juro que estou acabando, traz também a conclusão de que muitas vezes é preciso deslegalizar assuntos, como bem destacou o professor Carlos Ari agora há pouco. Né? Há certas matérias que não é bom que estejam na lei. Não é legal. Não é legal no sentido de maneiro. Né? Não é legal que essa matéria seja legal. Né? Por quê? Matérias de alta complexidade técnica, por exemplo, matérias sujeitas a constante mutabilidade. A lei não é a melhor fonte para regular esses assuntos. É melhor deslegalizar, transferi-las, essas matérias, a órgãos com especialização técnica para decidir. A democracia também se expressa em órgãos técnicos, órgãos integrados por pessoas que eventualmente até nem são eleitas. O poder representativo, a representatividade popular não se expressa apenas em cargos eletivos. Todo titular de um cargo público tem, em alguma medida, um poder de representatividade, que pode se exercer pela técnica, pela isenção nos julgamentos, pelo conteúdo técnico e não político das suas decisões. É importante que certas decisões do Estado não sejam decisões políticas, sejam decisões norteadas por critérios técnicos. Isto também está a serviço dos direitos fundamentais. Né? Para terminar, quer dizer, e já deixando aqui a ponte para o que vem depois aqui nesse painel, a imperatividade
tão cara, né, aos primórdios do direito administrativo, que norteou aqui a decisão, né, de, não, olha aqui, essa imperatividade vai sendo temperada por situações nas quais a consensualidade é mais aconselhável, né? Por exemplo, né, e aqui eu digo uma coisa muito prosaica, um exemplo muito prático. Na análise de um certo contrato administrativo, na hora de se fazer um certo parecer sobre um tema que não tem previsão legal muito clara, não tem norma legal contrária a um certo entendimento, eu faço a pergunta, por que não, antes da administração, então, tomar uma decisão com relação, por exemplo, à execução de uma certa cláusula contratual, por que a administração não pergunta ao contratado como é que ele acha que seria a solução justa para aquela questão? E se a resposta que vier do contratado for uma resposta que não afronta princípios constitucionais, não afronta deveres impositivos que a lei determina, por que não acatá-la, né? O diálogo precisa se estabelecer, é preciso que haja mecanismos para isso. Em todas as searas do direito administrativo, na contratualização pública, nos atos administrativos unilaterais, na litigiosidade administrativa, é preciso que haja o diálogo, que haja o consenso. Há instrumentos para isso. E só finalizando, quer dizer, o direito administrativo ele também tem que se colocar a serviço da democracia. Isso é também uma profissão de fé da minha parte. Eu acho que a democracia vai sobreviver. A democracia já é um valor incorporado à prática brasileira. Porque a democracia também se expressa processualmente. A democracia também é uma questão formal, uma questão procedimental. A democracia também é formada por ritos. Hoje em dia é praticamente impossível que alguma decisão administrativa seja tomada sem que aquilo passe por um rito rigoroso. Isso é uma forma de controle, né? Isso também é uma exteriorização dessa constitucionalização do direito administrativo. Quem decide não decide sozinho, nunca, quase nunca. E por que quase nunca? Porque simplesmente é impossível cada vez mais na sociedade complexa que nós temos que alguém consiga tomar uma decisão sozinho. É preciso ouvir órgãos técnicos, órgãos consultivos, a advocacia pública, a sociedade. Então, é nesse caldo de valores que a administração pública contemporânea tem que ser entendida. Mais juridicidade do que legalidade, mais consensualidade, quando possível, do que imperatividade, mais democracia do que autoritarismo, mais processualização do que unilateralidade nas tomadas de decisões. E eu acho que essa é a luz de esperança que o direito administrativo contemporâneo tem que nos dar, e é isso que a gente tem que se apegar na nossa vida, no nosso trabalho diário, nas nossas funções enquanto advogados públicos, privados, membros do Ministério Público, professores, servidores e tudo mais, né? Então, com isso eu vou terminando, passei um pouquinho do tema e não cumpri a minha promessa. E muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado a Marcelo, então vamos continuar. Obrigada, José Carlos, por uma exposição sempre clara sobre o tema e que trouxe para a gente uma definição do que é essa constitucionalização do direito administrativo, diferenciando bastante do que o professor Ari trouxe como um processo perverso de alteração da Constituição para a introdução de mais normas sobre o direito administrativo na Constituição. E sempre permeado com algumas toques de literatura, né? Então, agora eu passo a palavra para Alice Voronoff, mestre e doutora em Direito Público pela UERJ. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande ter sido convidada pelo IDAERJ, na pessoa do meu amigo José Carlos. É uma alegria estar nessa mesa com meus amigos José, Felipe, Marcele, de ter tido a oportunidade, mais uma vez, de ter escutado o professor Carlos Ari, que sempre me suscita reflexões
da maior importância. A todos que estão aqui presentes, bom dia. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre consensualidade no âmbito da administração pública e tentar contribuir, a partir de alguma densificação, depois desse panorama geral que o Zé muito bem colocou, com mais algumas reflexões possíveis. A consensualidade hoje, ela mais do que um tema que está na moda, para a gente que trabalha na administração pública, eu diria que ela é inevitável, imprescindível e impositiva, por algumas razões, né? As vias imperativas e unilaterais, na sociedade complexa que a gente tem hoje, elas já não resolvem satisfatória e adequadamente muitos dos problemas que se nos colocam. Mais do que isso, esses canais unilaterais, muitas vezes por força de uma situação de assimetria de informação, a administração pública em relação a setores, né, do empresariado, da sociedade, não tem informações suficientes e ela não consegue conceber soluções unilaterais e impositivas que sejam capazes de conformar a conduta dos administrados. Por essa razão, também, soluções que sejam abertas ao diálogo, a um canal de participação, de negociação, elas se fazem necessárias. E se tornam necessárias também porque, muitas vezes, o custo da imperatividade é muito alto, de judicialização, de tempo que nos toma, enquanto as soluções que são negociadas, elas tendem a ser mais bem construídas e mais efetivas. E depois o custo de fiscalização dessas soluções é menor também. Impositiva porque, cada vez mais, a gente repete que se extrai desde os princípios da Constituição, desde as leis e de outros atos normativos, como a resolução do CNJ, número 125, de 2010, que trata de uma política judiciária nacional de tratamento dos conflitos de interesses e que enxerga, incentiva e estimula o uso de soluções alternativas, inclusive instando os juízes para que o façam ao invés da via judicial. Então, a consensualidade, ela se coloca, ela é cada vez mais discutida, o que não quer dizer que ela seja um fenômeno homogêneo. Ela é bastante heterogênea. Dentro do chapéu da consensualidade, a gente coloca tendências e caminhos e possibilidades que são bastante diferentes. Desde a consensualidade na solução de conflitos propriamente ditos, né, estratégias de mediação, de conciliação, de arbitragem, a consensualidade nas hipóteses dos termos de ajustamento de conduta, acordos substitutivos de sanções, a consensualidade dentro da ótica dialógica da formação da decisão administrativa nos procedimentos de audiências e consultas públicas, mesmo no âmbito da atividade normativa do Poder Executivo. Hoje se privilegiam, não sei se privilegiam, mas se cogitam de hipóteses de corregulação, de autorregulação regulada, em que a administração pública ela se vale de consensos formados pela própria sociedade civil para encontrar as melhores soluções e valida e se utiliza dessa disciplina privada para chegar aos melhores resultados. Então, falar de consensualidade é falar dessas várias possibilidades. E é para a gente também entender que cada uma dessas possibilidades ela vai apresentar os seus contornos e os seus desafios, né? Então, ao mesmo tempo que a gente parte de uma premissa que é uma tendência com referência normativa, que vem sendo muito estimulada, é preciso também ter a consciência de que esse fenômeno se desmembra em possibilidades diferentes. E aí o desafio de tentar agrupar, talvez, ou classificar essas possibilidades para entender qual é o regime jurídico aplicável, quais são os desafios em cada caso, né?
o meu colega, o Marco Antônio, aí eu vou aproveitar para fazer uma propaganda, a gente inaugurou uma coluna no Jota, que é quinzenal, que é Tribuna da Advocacia Pública. Eu, Marco Antônio, os professores Guilherme Brum e Rodrigo Becker. Ele escreveu o artigo dele na semana passada e ele falava de consensualidade, especificamente no âmbito da resolução de conflitos, né, judicializados, e falava que, bom, um dos grandes desafios, nesse caso específico, é o tratamento impessoal e igualitário que a administração pública tem de oferecer aos particulares. E é uma questão que gera alguma perplexidade, né? Aqui na Procuradoria, por vezes, a gente recebe lá na Coordenadoria do Sistema Jurídico, minha chefe maravilhosa está aqui, Fabiana, e aí a gente recebe uns processos de estatais que entraram em mutirões, celebraram acordos judiciais, aparentemente numa solução eficiente, mas como esses processos foram escolhidos? Quem foram os eleitos? Será que houve uma espécie de um chamamento público para que todos os interessados se habilitassem a essa solução de consensualidade com a administração pública? E se não foi assim, isso é legítimo porque traz um benefício, uma economicidade, mas não ofereceu a mesma possibilidade a todos? Então, são desafios que se colocam nessa vertente específica da consensualidade. Como lidar e como tratar com esses desafios, o que eu sugeri para vocês é que a gente tentasse fazer um distinguishing, classificar os fenômenos, e uma dessas possibilidades de classificação é uma dicotomia, uma classificação dicotômica que vai dividir a consensualidade entre a consensualidade horizontal e a consensualidade vertical. Então, a consensualidade horizontal no âmbito da administração pública seria aquela levada a cabo quando o ente administrativo está diante de relações em que ele está despido da sua condição de autoridade, do seu manto de autoridade. Então, ele se coloca frente ao particular como uma pessoa privada, um particular, e tem uma condição de negociação que é mais livre. Eu diria, por exemplo, nos contratos privados da administração pública, talvez, num contrato de locação em que a administração pública seja locatária, ela tem uma flexibilidade maior para negociação. Talvez os maiores desafios, ou certamente os maiores desafios, se nos coloquem naqueles casos em que a consensualidade ela é vertical. E aí a consensualidade vertical são as situações em que a administração pública, numa relação que está, sim, marcada por uma capa de autoridade, por poder de império, por prerrogativas de império, a administração, ainda assim, ela é instada a encontrar um espaço de consensualidade, de negociação, para que os resultados sejam resultados mais efetivos. Isso acontece? Acontece pra caramba e acontece cada vez mais. Então, se fala em consensualidade no âmbito do exercício do poder de polícia, e aí com os acordos substitutivos de sanções, que suspendem o processo administrativo sancionatório, e por meio deles o administrado se compromete a adequar, a conformar sua conduta, e usualmente indeniza também pelos danos que foram produzidos. A consensualidade que é levada a cabo, por exemplo, no âmbito das relações com os servidores públicos, nos processos disciplinares, e hoje a gente já vê a iniciativa por alguns órgãos e entes da federação de institucionalização de TACs com os servidores públicos. A consensualidade que é levada a cabo, por exemplo, ou de que se pode cogitar no âmbito de processos de desapropriação, em que a administração pública venha negociar com o particular o justo preço daquele bem que está sendo expropriado. A consensualidade que se leva a cabo no âmbito dos contratos administrativos em sentido estrito, que são os contratos típicos, com as cláusulas exorbitantes, revestidos das prerrogativas de império da administração pública. E nesses contratos, a administração também tem o espaço, tanto assim que já se admite hoje em contratos de concessão, por exemplo,
em relação a discussões econômico-financeiras que não afetem propriamente a prerrogativa do poder público de conveniência e oportunidade na definição do serviço público, a possibilidade da utilização da arbitragem. Essas, então, são, talvez, situações mais desafiadoras por conta dessa imbricação entre a autoridade e o consenso e a necessidade de delimitação do espaço legítimo e eficiente da consensualidade. É sobre esses casos que eu vou falar um pouquinho com vocês, na verdade, trazendo algumas reflexões que eu chamei de 7 desafios ou vetores que usualmente se colocam como obstáculos para o sucesso dessas iniciativas de consensualidade no âmbito de relações verticalizadas. E aí, Zé, eu vou, na verdade, ser boazinha com você, eu vou falar mais rápido, só para te compensar, entendeu? Para a gente, ó. O primeiro desses desafios, a meu ver, é uma espécie de ranço autoritário e boicote dos instrumentos de consensualidade. O que é isso? A administração pública, mesmo muitas vezes, quando ela é instada, inclusive pelo ordenamento jurídico, a institucionalizar e a se valer dos instrumentos de consensualidade, da utilização do TAC, ela, no seu íntimo, é como se ela não conseguisse, é como se ela não quisesse. Então, a administração pública, ela como se fica com o pé atrás no uso do instrumento consensual, ela desconfia da utilização daquele instrumento e aí ela cria dificuldades ou cria desenhos que são desenhos que não funcionam, pouco operacionais. Por exemplo, tá? Para vocês enxergarem melhor. Tem um artigo que é bem bacana, que foi publicado pelo professor Carlos Ragazzo, que foi conselheiro do CAD, se chama A Experiência das Agências Reguladoras de Infraestrutura com Termos de Ajustamento de Conduta. E aí ele faz um cotejo entre a experiência bem-sucedida do CAD, com a utilização, né, desses termos de compromisso, de ajustamento de conduta, com a experiência de muitas das agências reguladoras federais. E aí a conclusão a que ele chega é a de que as agências reguladoras federais, muitas vezes, elas boicotam o uso desses instrumentos de consensualidade. Por quê? Porque elas desenham na regulamentação delas, elas, por exemplo, criam condições que são condições tão rigorosas para a celebração de um TAC que eu, como advogada, não aconselharia o meu cliente a celebrar um TAC. Você vai entrar numa furada. Se você se comprometer com a agência a fazer tudo isso que ela está pedindo que você faça, meu amigo, é melhor você bater no judiciário, porque o custo para você vai ser muito alto. Outras vezes, o que o professor Ragazzo fala, esses instrumentos, essa regulação é incompleta. Então, por exemplo, no âmbito da NTT, a regulação não previa inicialmente a suspensão do processo administrativo sancionador durante a negociação do TAC. E isso não gerava incentivo para o particular para que ele celebrasse o TAC. Ou em outras agências, a regulação não prevê expressamente que a celebração do TAC não implica confissão do ilícito, né? O que, para o particular, faz todo sentido, é importante para que ele não seja considerado reincidente numa outra situação, para que gere, né, um espaço de credibilidade e segurança jurídica para ele. Outras vezes, como no caso da ANTAC, a previsão da regulação diz que a decisão da autoridade na celebração dos TACs deve ser excepcional e devidamente justificada. Mas por que excepcional a utilização do TAC? Se estão presentes os requisitos, se se avalia que aquele é um instrumento que gera os incentivos corretos, por que o uso deve ser excepcional? É a isso que eu me refiro quando eu digo que tem um ranço autoritário. A administração pública tem dificuldade de entender que o consenso ele pode ser tão bom quanto a imperatividade para o alcance do melhor interesse público.
Nesse sentido, eu vou ler um trechinho aqui da professora Juliana de Palma, lá de São Paulo, que é maravilhosa também, escreveu sobre um tema, acordos substitutivos, o livro dela é ótimo, e ela vai dizer que os acordos substitutivos de sanção administrativa devem ser estabelecidos da forma mais horizontal possível, pois intrínsecas ao consenso são as trocas recíprocas. Sem que se garanta um mínimo de paridade, haverá desnaturação do acordo substitutivo e seu efeito prático poderá ser o mesmo daquele verificado na hard regulation, ou seja, na regulação cogente. Então, na verdade, assumir a consensualidade, vestir a capa da consensualidade e levá-la com seriedade para aquilo a que a administração pública se propõe. E aí o outro exemplo... Eu já dei uma palestra parecida com essa, citei a professora Patrícia Batista, procuradora também, que é um texto ótimo também que ela escreveu, que se chama Consensualidade e Justo Preço nas Desapropriações. E aí ela explica que, falando da dificuldade de se celebrarem acordos, né, no âmbito dos processos de desapropriação, por conta de uma assimilação que é feita pelo administrador e pela jurisprudência, de que o justo preço equivale apenas ao valor de mercado daquele imóvel. Quando, para o particular que está sendo desapropriado, uma série de outras condições e perdas deveriam ser reconhecidas e indenizadas, como custos relacionados à ruptura de contratos de locação, o deslocamento daquele particular que precisará encontrar eventualmente uma outra moradia, outro espaço para o seu negócio, a perda de uma profissão que era realizada naquele lugar, o laço afetivo que ele tinha com aquele imóvel. E se a administração pública ela não reconhece que essas todas são perdas passíveis de indenização, porque existe uma cultura, como bem falou o professor José Carlos, enraizada de que a administração pública tem que se dar bem, sempre pagando menos para o particular, meu amigo, não vai ter acordo possível, isso vai gerar judicialização. Então, esse tipo de mentalidade, o professor José Carlos também usou essa palavra, me parece precisa ser introjetada nas nossas práticas de maneira genuína. Meu segundo item, o segundo desafio, a meu ver, é a possibilidade de um espaço de segurança jurídica reforçado para o administrado. Por quê? Porque para o administrado, em tese, a celebração, um caminho de consensualidade pode ser muito bom. Pode, na verdade, reduzir custos relacionados à sua atividade administrativa. Se existe uma multa gigantesca, a conversão dessa multa em investimentos pode ser bom para todo mundo. Mas o será desde que ele tenha um grau de segurança jurídica suficiente para que aquele acordo seja respeitado e cumprido. Porque se ele não tiver, ele vai preferir caminhar pela via tradicional da unilateralidade. Porque se ele foi autuado com uma multa regulatória, ele sabe, porque isso já está consolidado na prática administrativa, que ele tem tantos dias para pagar ou apresentar a defesa. Apresentada a defesa, que ele tem tantos dias para recorrer da decisão administrativa que será julgada pelo fiscal que aplicou a multa. Dessa decisão, ele recorre para o colegiado e, se da decisão do colegiado não houver possibilidade de um recurso hierárquico, ele judicializa. Isso vai demorar tanto tempo, eu precifico isso na atividade da minha empresa e coloco isso dentro do meu balanço. Ok, está resolvido o meu problema. Agora, se eu celebrar um TAC e tiver algum risco de que, bom, como esse instrumento ele está mal desenhado, existe uma brecha, tem o risco da administração pública se aproveitar desse buraquinho e entubar no particular algum tipo de prerrogativa unilateral que não estava prevista. Se ele tiver o risco de que, mudando o governo, a administração pública, no exercício da sua autotutela, chegou um novo prefeito, um novo governador, e propõe que todos aqueles acordos e aditivos sejam revistos, por exemplo, esse custo é alto demais para a atividade dele. Assim como é alto demais ter que esperar que os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, possam invalidar aquele acordo.
Então, um outro desafio e uma condição para a consensualidade é que, de fato, se crie esse ambiente de segurança jurídica. E aí, para o administrado e para o administrador. Essa discussão de segurança jurídica para o administrador, que hoje está na ordem do dia com a LINDB, é muito relevante. Porque é o CPF dele que, no final das contas, vai estar em jogo. É o CPF do indivíduo que esteve lá e que enxergou na possibilidade do consenso, da celebração de um TAC, uma solução que mais bem entendia o interesse público, estava bem intencionado, mas que vai ser condenado pelo Tribunal de Contas a pagar um valor que é um valor milionário e vai ter os seus bens indisponibilizados. Como essa condição de segurança jurídica para o administrador se realiza, na verdade, é por caminhos de institucionalização, né, de definição clara dos instrumentos. E acho que a LINDB, né, o professor Carlos Zari já foi, mas que foi o mentor, um dos mentores da LINDB, ela veio a agregar e nos auxiliar nesse caminho de maior segurança jurídica. Prosseguindo, o quarto desafio, a meu ver, é um desafio de capacitação da administração pública. E eu digo isso porque, ainda que em tese a consensualidade ela possa ser uma boa alternativa, ela não é fácil. Aplicar a rotina administrativa e fazer o que é a atividade vinculada da administração pública de inaugurar um PA, carimbar, mandar para o setor, o outro faz o cálculo e autua, expede a notificação de multa, isso é relativamente organizado dentro do corpo profissional da administração pública. Mas desenhar um TAC, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo porque a gente vai estar lidando com particular que tem uma situação privilegiada, talvez num ambiente de assimetria de informação, que a administração pública vai ter que estar preparada para pensar nas consequências daquele compromisso que está sendo assumido, para identificar, monetizar aquele compromisso que está sendo assumido e justificar no processo que isso está valendo a pena. E esse é um dos outros desafios. O quinto desafio, que é justamente a justificação adequada. O dever de motivação. E eu digo que é um desafio porque a gente ainda motiva muito mal as nossas decisões. O administrador público e a administração em geral, ainda quando a solução está correta, muitas vezes a justificativa ela não deixa de pé aquela decisão. Então, aprender a motivar adequadamente essas decisões me parece seja também um dos desafios, porque o ônus argumentativo aqui vai ser muito maior do que optar pelo caminho que é o caminho tradicional. O sexto desafio, a meu ver, é uma espécie de barreira cultural. E aí, barreira cultural no sentido de acomodação, que tem muito a ver com isso que eu falei para vocês. É mais fácil, né, dar seguimento a um processo e à rotina administrativa do que suscitar uma questão, um problema do âmbito da administração pública e procurar resolvê-lo. Então, um exemplo para vocês, a gente lá na Corregedoria do Estado fez uma visita pela PG15, né, a gente tem visitado muitas secretarias, tentado fazer esse trabalho institucional. A gente fez uma visita na corregedoria e aí eles têm, assim, tipo uma sala cheia de processos de abandono de cargo. Aí a gente olha para aqueles processos e fala assim, caramba, mas por que tem tanto processo? A gente perde tudo no judiciário, né? Vocês vão gastar realmente tanto tempo fazendo esses processos aqui de abandono de cargo? Será que é eficiente isso? Gastar energia, servidores na solução. Por que esses processos chegaram até aqui? Porque é muito mais fácil, gente. Na verdade, verificada uma hipótese de falta do servidor público, 3 faltas reiteradas, sem o atestado médico que tenha sido validado pela junta do órgão específico do Estado, vamos abrir um PA, o PA vai para o RH atesta, notifica, abandono de cargo, começa o processo, devido processo legal, notifica, não notifica. É muito mais fácil do que no âmbito de uma estrutura, que é uma estrutura, né, com todos os seus vícios, alguém levantar e falar, vamos pensar numa solução para isso? Vamos institucionalizar um TAC? Como é que a gente resolve? Vamos tentar sanear esse problema para que a gente não chegue a esse passivo e deixe de usar o nosso tempo naquilo que é importante
para ficar fazendo processo de abandono de cargo que a gente sabe que vai, no final, perder? Então, pensar um pouco, ter essa proatividade. E mais do que isso, me parece que estamos ainda permeados, em linha com a exposição do Zé, de um subconsciente coletivo que acha que o imperativo, que o unilateral atende ao interesse público da melhor maneira quando não atende. E aí, me encaminhando para o final, juro, é a última consideração, eu fico preocupada ainda com o uso da consensualidade, com uma espécie de... O Zé usou essa palavra também, e eu vou repetir, com o uso patológico desses instrumentos. De má fé mesmo, gente. Por quê? Eu tenho observado na minha atuação que, às vezes, a consensualidade ela é usada não com uma intenção verdadeira de legitimar aquela decisão, mas para legitimar mais intenções, tá? E aí acho que talvez isso fique um pouco claro na realização, por exemplo, de processos de audiência, consultas públicas que não sejam sérios, que sejam para inglês ver, que sejam mal conduzidos, e aí são feitos só para, no final das contas, legitimar uma decisão que já foi tomada. Então, a ideia da consulta e da audiência pública não é essa. A ideia é que a administração pública, ela, a partir, idealmente, de uma análise de impacto regulatório, ela defina uma solução possível e pergunte para a sociedade: vocês podem me ajudar? Essa solução funciona? O que vocês têm a contribuir em relação a essa solução? Quais são os impactos? E, a partir dessas considerações, uma decisão seja tomada. Muitas vezes a gente observa que a decisão já foi tomada e que aquilo é um rito formal para legitimar. E mais do que isso, no próprio âmbito da mediação envolvendo a administração pública, a gente pode também, né, pensar em situações em que esses instrumentos são usados não para verdadeiramente se chegar a uma solução, mas para se protelar, né? Porque tem alguns gestores que estão envolvidos, não querem resolver, querem deixar isso para o governo que vem. Então, vamos tentar alguma coisa diferente, para isso não bater logo no judiciário, não bater no Tribunal de Contas. Então, são situações mais delicadas, né, de um uso que eu diria que é patológico, desvirtuado. Isso não invalida a importância da consensualidade, dos instrumentos de consensualidade. Pelo contrário, a unilateralidade tem seus problemas, e o que eu queria dizer para vocês é que a consensualidade também tem seus problemas. Então, vamos sim falar de consensualidade para enaltecer, mas para enxergar também aquilo que é um calcanhar de Aquiles, para a gente já produzir também, né, soluções, reflexões, preocupações que enderecem esses possíveis desafios. É o que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada, Alice. Eu acho que esses desafios que você propôs têm muito a contribuir para a gente pensar em soluções e em aplicações para a consensualidade. Agora eu passo a palavra para o Felipe Fonte, mestre e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Master of Law pela Harvard Law School, professor assistente da FGV Direito Rio. Bom dia, gente. Obrigado, Marcele. Queria dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui hoje, especialmente compondo esse painel aqui no IDAERJ, que tem a Alice, que é brilhante, foi minha colega de graduação há tanto tempo que é melhor não dizer, a Marcele, de quem fui monitor na época da graduação, né? E o Zé Carlos, de quem assistia palestras na época da graduação, já é um grande, brilhante professor. Já proferia palestras tão boas quanto a de hoje. O tema que escolhi hoje para falar é o princípio da livre iniciativa nos 30 anos da Constituição Federal de 88, que é um tema que está no meio campo entre o direito administrativo e o direito constitucional, eu diria, e que surgiu na minha vida assim, por conta de inquietações de cidadão comum. Assim, né? A gente viu há pouco tempo o governo federal
tentando tabelar o frete dos transportes, a gente viu o tabelamento do preço do diesel na bomba, a gente viu o tempo todo os municípios criando gratuidades em estacionamento de shopping center, gratuidades em cinemas, gratuidades em estágio para doadores de sangue. Todo dia, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve recentemente a lei que proibiu os canudos de plástico, que foi objeto de reclamação coletiva e parece que não deu muito certo. E a inquietação é pelo seguinte fato, porque se a gente for ao texto da Constituição Federal de 88, o que a gente encontra lá em termos de livre iniciativa é o artigo 1º, inciso 4º, e o artigo 170. Portanto, a livre iniciativa ela é tanto fundamento da República como um princípio setorial da ordem econômica. E a forma como o Constituinte positivou a livre iniciativa, portanto, o texto e a posição topográfica do princípio, em princípio, dariam a entender que o princípio da livre iniciativa deveria ter uma posição de proteção elevada ou substancial na jurisprudência dos tribunais locais e especialmente do Supremo Tribunal Federal. E essa não era a minha intuição à época. Eu não sei qual é a de vocês atualmente, mas a minha intuição é de que a proteção da livre iniciativa nos tribunais era uma proteção débil e, basicamente, os entes públicos iam fazer quase tudo que queriam em matéria de regulação econômica. Então, tendo essa inquietação, eu apresentei um projeto de pesquisa lá na Fundação Getúlio Vargas, na FGV Direito Rio, que me agraciou com bolsistas maravilhosos, e nós, juntos, fizemos essa pergunta. Qual é o conteúdo, prima facie, por se tratar de um princípio, do princípio da livre iniciativa, como ele é protegido nos tribunais? Essa pesquisa foi feita por mim, pela Renata Witzenberg, que não está aqui, e pelo Rodrigo Hall, que está sentado ali, que foi um dos pesquisadores dessa matéria. Então, esse era o nosso... Assim, a ideia era... E essa era uma inquietação que eu tinha. Assim, se alguém chegasse na minha sala de aula e perguntasse: professor, qual é o conteúdo do princípio da livre iniciativa? Se alguém for ao escritório de advocacia de vocês, um empresário, e perguntar: olha, o governo fez qualquer coisa assim e eu tenho aqui esse princípio constitucional, como é que isso aqui se opera? Qual é o conteúdo disso? Então, o objetivo inicial era tentar entender qual é o conteúdo da livre iniciativa e como ele é operacionalizado nas cortes brasileiras. Então, não só nas cortes, né, mas como ele é entendido à luz da Constituição Federal de 88. Então, a pesquisa se dividiu, na verdade, em duas etapas. Uma pesquisa inicial sobre a bibliografia do tema, né, da livre iniciativa, da Constituição Econômica de modo geral, e uma segunda parte que consistiu na análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal após a Constituição de 88, enfim, e eu vou falar sobre cada uma delas. Na primeira parte, sobre livre iniciativa, eu queria até registrar que há bons livros sobre o tema, livros recentes. O livro do André Cirino, nosso colega aqui da Procuradoria, é muito bom. E o que esta primeira parte da pesquisa indicou é a existência, basicamente, de duas matrizes históricas e teóricas, talvez, para o que a gente entende como Constituição Econômica, né? De um lado, a gente tem uma matriz dos Estados Unidos, da Constituição de 1787, de outro, um constitucionalismo econômico europeu que está enraizado em Weimar em 19. O constitucionalismo econômico nos Estados Unidos, ele avulta ali no final do século XIX, início do século XX, num período que ficou sendo conhecido pela doutrina, jurisprudência do mundo, como era Lochner, né? Em que a Suprema Corte dos Estados Unidos assumiu um papel reforçado de defesa das liberdades econômicas. O caso mais famoso, Lochner versus New York, é o caso que envolvia a fixação de horas no número de trabalho dos padeiros no estado de Nova York, e a Suprema Corte declarou essa lei inconstitucional, dentre outras razões, porque isso feria a liberdade de contratação dos próprios padeiros, que poderiam trabalhar a quantidade de horas que quisessem, né? Esses precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos, essa visão de que a Constituição de 1787 tinha essa vocação para a defesa das liberdades econômicas, é superada ali por volta da década de 30, no que veio durante o New Deal, né? Ali a Corte vira, o Roosevelt até ameaça o empacotamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela muda de opinião, e ali alguns autores, como Cass Sunstein e Bruce Ackerman, falam que houve, de fato, uma reconstitucionalização, foi, de fato, um momento constituinte.
E até hoje se discute se a corte deveria voltar para a era Lochner ou se ela abdicou desse papel. Há um livro recente do Richard Epstein, professor da Universidade de Nova York, The Classical Liberal Constitution, em que ele acusa a Suprema Corte de ter aberto mão e se acovardado da defesa dos ideais dos constituintes de 1787, que, na verdade, o papel dela deveria mesmo ser defender a liberdade econômica. Mas nada disso a gente importou em termos de livre iniciativa no Brasil. Na verdade, a gente vai beber em outra matriz, que é o constitucionalismo econômico europeu. Aqui eu sintetizei no Tempos Modernos, do Charles Chaplin, essa visão de que o poder econômico ele pode agir de maneira arbitrária, aviltar os trabalhadores. E lá, portanto, na Europa, a ideia de Constituição Econômica teve como premissa a habilitação do Estado para que ele pudesse intervir na atividade econômica e que, portanto, pudesse proteger o cidadão contra o exercício abusivo do poder econômico por parte de alguns indivíduos que detinham o capital. Então, eu até acho um pouco paradoxal a expressão Constituição Econômica, porque se a Constituição ela é, na sua origem, uma tecnologia que serve à contenção do poder político, para evitar que o poder político seja arbitrário conosco, a Constituição Econômica, na sua matriz europeia, ela serve a um propósito exatamente oposto. Ela serve para habilitar o Estado para que ele intervenha contra certos cidadãos que detêm o poder econômico, este sim, possível fonte de arbítrios. Então, é um propósito completamente diferente do ponto de vista teórico e ideológico. Esta visão, não cabe aqui entrar nos detalhes, mas ela está presente na Constituição de Weimar, de 19. Há toda uma produção teórica sobre o ordoliberalismo, Franz Bohm é um dos autores que tratam disso, mas está lá no artigo 151, que submete a liberdade econômica à dignidade humana e à concretização dos princípios de justiça. E este texto serviu de matriz para o texto da Constituição de 34, que tem uma redação muito parecida, então, que também submete, portanto, a ordem econômica às necessidades da vida nacional, aos princípios da justiça e à existência digna. Então, se a gente for aos textos históricos que serviram de matriz para a construção do pensamento constitucional e econômico no Brasil, e eu falo aqui do Eros Grau, do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, do Alberto Venâncio, se a gente for a esses livros, o Zé Afonso da Silva, esses livros mostram essa visão ideológica de Constituição econômica servindo para habilitar o Estado e não proteger o cidadão de coisa nenhuma. Aqui o texto do Ferreira Filho, ele fala isso expressamente, no livro dele sobre direito constitucional econômico. É evidente, todavia, que concernindo o direito constitucional clássico ao controle do poder político, o direito constitucional econômico serve, obviamente, ao controle do poder econômico, porque a riqueza é fonte de poder e o poder pode gerar arbítrio. Então, a gente tem essa matriz ideológica no texto da Constituição Federal de 88, que submete, de forma ainda mais vaga, talvez, as liberdades econômicas à realização e proteção da justiça social. Então, de fato, essa construção ideológica talvez justifique esta visão que a gente tem de um princípio da livre iniciativa bem débil, né? Porque, na verdade, ele, do ponto de vista histórico, ele não serve para proteger você, cidadão, de nada contra o Estado. Na verdade, serve para o contrário, para o Estado poder intervir na sua vida. Então, a gente foi à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para tentar entender como o princípio era aplicado, né? E, de certa forma, essa ideologia ela vai permear as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. Apenas para registro, a doutrina hoje fala, ela cataloga dessa forma a livre iniciativa como a liberdade de iniciar qualquer atividade econômica, salvo as vedações legais, e uma certa liberdade de gestão de atividade da empresa, que se concretiza na apropriação particular, no direito de propriedade, no estabelecimento de preços, na liberdade de contratação, mas todas elas submetidas a uma reserva de lei para intervenção. Então, na prática, se a gente for à doutrina hoje, a gente chega à conclusão de que a livre iniciativa é uma garantia meramente formal, né?
ela te protege, basicamente, contra intervenções que não são provenientes da lei. As demais intervenções são admitidas desde que provenientes da lei. E quero dizer mais, eu vou à jurisprudência do Supremo já, às vezes nem a lei serve de anteparo. Se a gente for a DPF 101, que trata da importação de pneus usados para comercialização no Brasil, é um acórdão de 200 laudas, 250 laudas, são 100 votos apenas da ministra 100 laudas apenas do voto da ministra Carmen Lúcia, em que ela tenta justificar de todas as maneiras como uma portaria do Ministério do Meio Ambiente pode proibir a importação de pneus usados. O voto do ministro Marco Aurélio tem meia lauda e diz assim: a Constituição permite todas as atividades desde que proibido por lei, portaria não é lei, logo julga improcedente o pedido desta DPF. É basicamente isso. Então, mesmo essa liberdade, mesmo essa garantia débil, né, que a Constituição oferece na livre iniciativa, olha, a minha atividade privada é livre, desde que a lei salva aquilo que a lei proibia, mesmo essa, às vezes, é relativizada. Não precisa nem falar das demais, né? Liberdade de contratação assim, extremamente regulada, a liberdade de estabelecimento de preço, às vezes existe em tabelamento, e, enfim, às vezes a gente tem aí paternalismo estatal de todas as matizes, por exemplo, definindo como o particular pode prestar o seu serviço. Nos Estados Unidos discute-se a fixação de tamanho de porções, né? Proibiram o supersize. O Estado de Nova York proibiu o supersize no McDonald's. Aqui a gente tem o Estado do Espírito Santo, dizendo que o dono do restaurante não pode colocar o sal na mesa para que a pessoa não consuma o sal. Então, todas as liberdades bastante relativizadas. Então, como é que a gente fez a pesquisa? A chave utilizada foi livre iniciativa. A gente fez um recorte temporal, naturalmente, de 88 a 2018, e nós encontramos lá 88 acórdãos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tratando do tema. A gente achou um pouco mais, mas a gente tirou alguns que não tinham nada a ver com o tema, por exemplo, que tratava de livre iniciativa de legislativa, por exemplo, não tem nada a ver. A gente achou uma distribuição interessante de processos, 27 ADIs que costumam ser as mais importantes, mais ACOs, ADPFs, recursos extraordinários, enfim, muitas discussões. E a gente achou a livre iniciativa como um argumento sendo usado no mérito. Ela foi derrotada em 72% dos casos e nas ponderações envolvendo a livre iniciativa, e ela saiu vencedora em 28% desses casos. A livre iniciativa perde muito mais do que ganha na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a gente percebeu, lendo os acórdãos, uma enorme dificuldade dos ministros de explicar o que é a livre iniciativa. Assim, tal é o nível, talvez, dessa ideologia de Constituição econômica servindo a um propósito oposto, que não a proteção de liberdades econômicas, que os ministros têm grande dificuldade. A gente classificou as formas como eles fundamentavam, mas não vem ao caso trazer isso aqui, até mesmo pelo tempo. Dentre os argumentos empregados para derrotar a livre iniciativa, assim, há quem fale, há um argumento estranhíssimo, em 5 casos que a gente detectou, da própria livre iniciativa do Estado. Assim, o Estado tem a livre iniciativa para intervir na ordem econômica, há afirmações de que o interesse local deve prevalecer para que o município, por exemplo, possa decidir como quiser, então, e os municípios normalmente decidem, é interessante, se pode ou não pode abrir comércio, número de horas, enfim, funcionamento, e aqui a gente fez uma classificação dos argumentos. Assim, é natural que o princípio da livre iniciativa, sujeito, portanto, a aplicações por ponderações, perca às vezes, mas talvez não seja natural que ele perca tanto como perde no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O que a gente percebeu uma tendência interessante que, de 88 a 2008, portanto, nos primeiros 20 anos da ordem constitucional de 88, o princípio teve apenas 3 vitórias e perdeu todas as demais vezes, e a distribuição de vitórias nos últimos 10 anos aumentou. Ele venceu 15 vezes entre 2008 e 2018, o que significa dizer que, muito provavelmente, o tribunal está mudando de opinião sobre a proteção que ele deve deferir. Recentemente, o Supremo, o palestrante mais cedo, Carlos Zari, professor fantástico, falou que o Supremo julgou inconstitucional a lei de ensacamento, né, da necessidade de ter uma pessoa para ensacar no supermercado. Essa já é uma vitória, assim, comparada ao que se tinha no passado. O Supremo já está declarando inconstitucional essas coisas.
E eu queria, para encerrar, falar sobre a importância da gente ter um princípio da livre iniciativa bem protegido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ou enfim, no direito brasileiro, falar de 3 casos que tratam especificamente de intervenção de preço. Assim, eu, particularmente, acho... um dos projetos dessa pesquisa era tentar oferecer assim, algumas sugestões em defesa da livre iniciativa, um conteúdo mais consistente. E eu acho que até por essa razão, por ter comentado com os colegas de procuradoria, fui acusado de liberal de repartição, essas coisas assim. mas eu acho que a gente precisa, e eu já vou justificar por quê. Eu vou tentar justificar racionalmente por que a gente precisa de um princípio da livre iniciativa um pouco mais consistente, talvez, e um pouco mais vencedor no âmbito jurisprudencial. Na minha opinião, a forma de intervenção mais drástica que o Estado pode fazer na atividade privada é intervindo no preço, né? Fazendo tabelamento de preço, ou fazendo algum tipo de controle de preços que não seja tabelamento. Eu sei que vocês devem se lembrar muito bem, há algum tempo, nos surtos de Zika, o PROCON RJ resolveu fazer batidas em farmácias em razão do aumento exponencial dos preços dos repelentes. E o que aconteceu na prática foi que os repelentes sumiram das prateleiras, mas você encontrava o mesmo repelente pelo preço mais alto ali na 7 de setembro, na banquinha do camelô. Então você não tinha na farmácia que o PROCON fazia batidas, mas você tinha no camelô. Assim, aumentar o preço de algo, o preço é uma informação relevante na vida do mercado e na vida da sociedade, né? O Hayek diz isso, o preço ele é uma informação. Portanto, se o repelente subiu de preço, é porque as pessoas precisam de mais repelente. Então, outras pessoas que produzem outras coisas vão se dedicar à produção de repelente para, quem sabe, no nosso próximo surto de Zika, nós termos repelentes suficientes para todo mundo a preços acessíveis. Então, o preço é algo relevante. E aí fui pesquisar especificamente, eu queria falar para vocês desses casos, de intervenção de preços que o Estado realiza. Na ADI 319 foi julgada ali em 1992, portanto, logo após a Constituição de 88, e ela tratava especificamente da lei intervindo nos reajustes das mensalidades escolares. E ali, para mim, o Supremo cometeu o seu primeiro desastre em matéria de proteção da livre iniciativa, porque esses reajustes acabaram submetidos a uma forma de cálculo criada por lei, mas que tinha uma parte da composição ligada aos conselhos estaduais de educação. Portanto, havia um certo juízo político também na fixação dos reajustes das mensalidades escolares. O Supremo afirma a constitucionalidade deste mecanismo, vencido o ministro Marco Aurélio mais uma vez, forte na livre iniciativa. E o Supremo afirma que não interessa, e uma linha de argumentação foi, olha, em se tratando de serviço público em sentido estrito, não faz sentido falar em livre iniciativa, esse princípio não vai servir. E se tratando de um serviço público não exclusivo, social e tal, talvez a livre iniciativa tenha um papel menos importante a desempenhar e caiba algum tipo de intervenção mais intensa do Estado, o que talvez fosse o caso das escolas. Em não se tratando de serviço público, atividade econômica em sentido estrito, nessa hipótese, talvez, aí sim a gente deve ter uma liberdade mais bem protegida, uma livre iniciativa mais intensa entrando nessa equação. O Moreira Alves rejeita expressamente a distinção no voto dele, fala, não interessa, na verdade a Constituição submete a atividade econômica aos ditames da justiça social, e educação é algo tão importante aqui que não deve ser mercantilizado, e cita uma passagem do José Afonso da Silva que é sensacional, enfim, é uma ironia, porque ele fala que é nesse contexto que há de entender o texto supratranscrito do artigo 170, parágrafo único, sujeito aos ditames de lei e ainda dos condicionamentos constitucionais em busca do bem-estar coletivo. Essa garantia constitui uma liberdade legítima enquanto exercida no interesse da justiça social, será ilegítima quando exercida com o objetivo de puro lucro e realização pessoal do empresário. Portanto, à luz da jurisprudência da ADI 319, acórdão vencedor se você é empresário exercendo atividade buscando puro lucro, você está agindo de maneira inconstitucional. Você tem que agir de maneira altruísta. Você tem que pensar na sociedade, no social, antes de pensar no seu lucro. Este é o recado que o Supremo passou em 1992. E é por isso que a livre iniciativa é um princípio que praticamente débil, que não tem proteção nenhuma, porque essa ideologia que entra aqui.
E a coisa ficou assim, de certa forma, desguarnecida, que os estados, a União, enfim, começaram a fazer intervenção e tabelamento de preços à torta e à direito, porque isso tem interesses políticos, enfim, gera benefícios políticos no curto prazo. Bem, e aí, diante da farra do festival, o Supremo dá uma solução para a proteção da livre iniciativa, que não é essa garantia débil, mas que é uma proteção, de certa forma, a posteriori, que vem no recurso extraordinário 422.941, esse aqui julgado em 2005, já estamos chegando ao fim. Julgado em 2005. E nesse caso, o Supremo afirma, olha, é possível a intervenção estatal para regular a economia, inclusive para tabelar preço, inclusive para mexer no preço, mas se o Estado causar prejuízo ao particular, levando à falência ou fazendo com que ele opere abaixo dos custos, isto é uma situação de injustiça que gera responsabilidade civil do Estado objetiva por ato lícito com fundamento na teoria da repartição equitativa, igualitária das cargas públicas, porque não é justo que alguém sofra prejuízo sozinho e isso gere vantagens para a sociedade. E aí o resultado em particular do RE 422 está aqui no noticiário de 2018, a Copersucar, por exemplo, porque se tratava de intervenções no preço do açúcar, né, do Instituto do Açúcar e do Álcool, tem um precatório de 5,6 bi para receber agora, com o maior precatório da história de honorários de R$500 bilhão. Tem um outro, tá, de 7 bilhões, que está na boca de sair, porque o valor noticiou, não porque eu participe do processo. Eu queria participar, obviamente. Queria ter participado, no caso. Mas eu posso assegurar para vocês que já conversei com alguns usineiros lá de Campos, cada um tem um precatório de mais de R$1 bilhão para receber por conta da intervenção desastrada do IAA. Mas não é só, assim, o IAA até que tentou fazer uma coisa lá diferente, uma coisa no interesse coletivo. Mais recentemente, o Supremo julgou o caso do Varig, né, o RS 571.969, em que ele afirmou aquele precedente, falou, olha, a intervenção do Estado na economia, o Estado basicamente pode tudo, desde que por lei, mas se causar prejuízo, ele vai ter que indenizar, e no caso Varig, o congelamento das tarifas de passagens aéreas entre 85 e 92, de fato, gerou um baita prejuízo que causou a falência da Varig, e a indenização agora, em agosto de 2017, eu peguei o dado da internet, mas está atualizado para a indenização para R$6 bilhões devidos à Varig. Então, assim, o Supremo ele dá uma proteção débil para a livre iniciativa, assim, em tese, da regulação econômica abstrata, mas se você tiver o prejuízo específico, ele reconhece o direito à indenização. Resultado prático, se a gente for olhar a quantidade de passageiros de aviões entre 85 e 97, a gente vai chegar à conta de mais ou menos uns 12 milhões por ano, que é mais ou menos isso. E normalmente não é passageiro que vai e volta, né? Assim, então, na verdade, pessoa mesmo não são 12 milhões, devem ser uns 6 milhões, talvez menos que isso. Assim. Normalmente quem viaja de avião viaja muito, tem passageiro frequente, enfim. Então, e a população brasileira à época, pelo menos em 95, era de 161 milhões, atualmente somos 210 milhões. Então, na prática, o que aconteceu com o caso da Varig, e o que essa proteção débil da livre iniciativa faz, é permitir um efeito redistributivo assim, enorme, né? Porque, no caso aqui, nós estamos pagando, esse precatório de 6 bilhões vai ser pago hoje pela gente por conta de um benefício tarifário gerado para as pessoas que viajavam de avião entre 85 e 97, que provavelmente pessoas que tinham poder econômico, porque o avião, eu fui pesquisar isso, e o avião respondia por 1,1% das viagens nacionais. As pessoas viajavam de ônibus à época. Então, esse aqui é o pior dos mundos em termos de livre iniciativa, porque ele gera os incentivos de captura da regulação econômica por parte dos agentes afetados, que inclusive não tem nenhum medo de quebrar, porque eventualmente eles vão ser indenizados, e mais do que isso, gera os incentivos políticos para que a regulação econômica seja mais interventiva possível, porque quem vai pagar a conta não é o político que está fazendo a lei que concede gratuidade para guarda municipal em cinema, para idoso em estádio de futebol.
Então, geram os incentivos, muitos incentivos para a captura regulatória. Vale dizer, num país que a distribuição das empresas ela tende a uma lógica em que as médias empresas são quase nada, empresas muito grandes e uma profusão de empresas de pequeno porte, que é o que se chama na literatura de the missing middle. Nos países em desenvolvimento, as médias empresas elas praticamente não existem, né? Elas respondem para um percentual muito pequeno. E o resultado prático disso é que as grandes empresas conseguem fazer o lobby delas para obter agendas públicas para o rent-seeking. Então, a gente está virando essa página, mas eu acho que a gente precisava pensar, e eu registro aqui para encerrar, que praticamente não há literatura sobre livre iniciativa no Brasil. Há pouquíssimos livros, pouquíssimos artigos sobre esse tema, e a gente precisa pensar mais sobre isso para, pelo menos, tentar inverter essa lógica aqui. Tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigada, Felipe. Uma palestra muito esclarecedora. Acho que é algo inovador e esse estudo que vocês fizeram é simplesmente sensacional. Parabenizo muito. Gostaria de ressaltar a presença do professor Gessé Torres, que acabou de chegar aqui, que vai fazer uma palestra, uma conferência daqui a pouco. E para encerrar esse painel, eu só gostaria de ressaltar que lá fora está sendo vendido. Também estou fazendo uma publicidade, igual a Alice fez um pouco antes. Lá fora está sendo vendido o livro do Diogo de Figueiredo, O Direito Administrativo no Século XXI, para quem tiver interesse. E eu encerro esse painel entregando os certificados aos participantes.